Olá, vamos continuar. Nós estamos analisando este livro, Ensinando o Trivium. Hoje é a terceira parte do primeiro capítulo. Terceira e última parte, espero. Bom, gente, essa parte é muito interessante. É sobre as características do modelo bíblico de educação. Porque nas leituras anteriores, eu finalizei fazendo uma pergunta, né? Tá, se o modelo secular não serve, se o modelo secular não atende à necessidade, como fazer então? E aí ele fala as características do modelo bíblico de educação. Gente, isso é muito sério. E ele coloca aqui em 4 pontos. Quais são, então, as 4 características do modelo bíblico sobre como educar? Então, anota aí. São 4 tópicos importantíssimos. Primeiro tópico. Toda educação verdadeira deve começar com a revelação divina. Olha que coisa interessante. Toda educação verdadeira deve começar com a revelação divina. Resumindo, se não há a palavra de Deus, não serve para educar, não serve para ensinar. É isso que o autor diz. Ele diz assim, ó, as escrituras são suficientes para educar-nos em todas as áreas da nossa vida. Ele cita várias passagens, ele cita Salmo quando fala, né? Ó, como eu amo a sua lei, a meditação dia e noite. Tipo assim, meditar na lei. Ele cita 2 Timóteo, quando fala que Timóteo foi instruído, né, nas sagradas letras desde a infância. Aí ele vai fazer o seguinte comentário. A palavra de Deus nos apresenta o modo correto de ver o mundo. E nós precisamos ver o mundo pela perspectiva bíblica. Então, eu acho que é o grande convite, né, da educação doméstica. O mundo, ele ensina, né, a uma criança a partir da perspectiva humana. A educação doméstica tem uma proposta de ensinar dentro de uma perspectiva bíblica. Então, ele vai dizer isso, olha, a palavra de Deus, ela nos mostra o jeito correto de ver o mundo. O que a Bíblia diz sobre a vida? Quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. Mas e a ciência? O que a ciência diz? Ou o que a escola diz? O que a Bíblia diz, né, sobre moralidade, sobre ética, sobre honra, sobre mentira, sobre valores, sobre soberba. Enfim, o que deve ser levado em consideração é a visão bíblica acerca daquele tópico. Então, primeira característica é que a educação, ela tem que passar pela revelação divina. Ela tem que começar com a revelação divina. E aí ele vai enumerar aqui alguns passos. São eles. Ele vai dizer assim, a Bíblia nos mostra o modo correto de ver o mundo, nos guia em como viver nesse mundo, nos mostra a ordem correta das coisas. Vou dar um exemplo aqui, a relatividade. A Bíblia nos fala o que é certo e o que é errado, não há o relativismo dentro da palavra de Deus, né? Continuando, ela define o papel das relações, nos dá o verdadeiro pressuposto que estabelece o conhecimento. Então, o conhecimento, ele tem que ser baseado naquilo que a palavra diz que é. Transmite também aos santos valores que guiam o entendimento. Então, o nosso pensamento, ele tem que ser guiado, ele tem que ser conduzido pelos pressupostos da palavra de Deus. Daí ele vai passar para o segundo, que é, né, a segunda característica. Somente à família e no lar é dada a jurisdição sobre a educação dos filhos. O que ele quer dizer com... O objetivo aqui é mostrar que em toda a Bíblia, esse dever, essa capacidade de educar só é dada aos pais, não é dada a mais ninguém. Nunca foi terceirizado, né? Ele cita que com o passar do tempo, as sinagogas pegaram essa responsabilidade de educar os filhos, os homens educavam, né, as casas, mas a Bíblia em si não há nenhuma margem para nós entendermos que a educação pode ser transferida a outro. Isso é muito sério, eu vou dar aqui algumas referências para que depois você tiver interesse, você vai e pesquisa. Ele cita o texto clássico que é Deuteronômio 11, 18 e 19. Ele cita Efésios 6, 4. Ele vai citar Provérbios 22, 6, Gênesis 18, 19 e outros mais. Esses são os principais. Então, qual que é aqui o grande foco?
ele vai afirmar o seguinte: as escrituras são explícitas quanto à jurisdição exclusiva da família na educação. A educação é a jurisdição do pai, conduzida pelo pai e pela mãe, e por quem mais os dois escolherem para empregar, para atingir os objetivos específicos. Então, assim, não há, biblicamente falando, alguém que tenha essa responsabilidade acima dos pais. A responsabilidade é sim dos pais. Então, essa é a segunda característica. Qual que é a primeira característica? Que a educação verdadeira tem que passar pelo crivo da palavra. E a segunda é que a educação verdadeira, ela é responsabilidade dos pais. Terceira característica: a educação deve preparar integralmente as crianças para a vida adulta. Bom, aqui ele vai citar, né, alguns clássicos, né, que ensina a criança no caminho que deve andar, mas aqui tem um detalhe bem especial, e o foco, o detalhe é que às vezes a educação, ela pode parecer que ela é só momentânea e circunstancial, mas o que ele quer dizer aqui nesse tópico é que tudo que você faz com a criança tem que ter um objetivo a longo prazo, tem que ter um objetivo de princípio. Então, essa é a terceira característica, de preparar essa criança, de saber que agora é o momento. E assim, abrindo aqui um parêntese, a gente tem visto, né, ultimamente, muitos estudos, né, na área neurocientista, na área de inteligência emocional, e todos têm sido unânimes em afirmar, né, sobre a importância da educação na primeira fase da criança, que é até os 4 anos, depois até os 7, e todos têm sido unânimes em perceber as consequências drásticas, negativas, que a ausência de uma educação consistente nessa fase. Todos os estudiosos têm mostrado que a ausência materna, a ausência paterna, a ausência de afetividade, a ausência de estímulos, a ausência de uma condução, né, emocional sadia, o quanto isso tem sido nocivo. Por quê? Porque nós já estamos vindo de uma geração que está colhendo isso, né? De pais que já estavam no mercado de trabalho, de pais que já tiveram que se ausentar das suas casas e que já entregaram a educação dos seus filhos para o Estado. Então isso já tem sido notado, a diferença, né? Porque é tudo muito novo, essa questão da educação estatal em relação à história da humanidade é algo muito recente. Então já tem sido algo assim tão visível e algo capaz de ser contabilizado. Bom, então esse é o terceiro tópico, né? Concluindo o terceiro tópico. E o quarto tópico que ele vai falar, que é a quarta característica da educação verdadeira, ele fala que o objetivo final da educação é a santidade, a separação para Deus, para o seu serviço. Ele vai falar aqui sobre a importância de nós entendermos que nós precisamos ser educados para sermos separados. Precisamos ser educados para sermos pessoas totalmente diferentes das pessoas que estão lá fora, das pessoas que estão sendo educadas do modelo estatal, do modelo secular. Daí ele vai citar Levítico 10:10, Ezequiel 44:23 e Hebreus capítulo 5, versículo 14. Ele faz uma afirmação que eu fiz questão de voltar aqui para compartilhar. Ele diz assim: toda educação é em essência religiosa. Isso é muito interessante, porque a gente pensa assim, a educação lá fora não é religiosa. É sim. No fundo, ela tem uma origem religiosa, porque está baseada naquilo que ela acredita como verdade. E ele diz assim, a educação verdadeira e bíblica ensinará como distinguir o bem do mal, a verdade da mentira, o certo do errado e o santo do profano. Tá. Então, essa análise... Então, essa afirmação, ela é bem séria. Então, essa afirmação, ela é muito séria, né? Quando ele diz que toda educação é, em essência, religiosa. E quanto mais cedo nós percebermos isso, melhor. E aí, passando para o final, eu quero fazer uma pergunta que ele faz, que é interessante para concluir essa última parte. Ele diz assim, tá, então... Se a gente for colocar na balança, né, o modelo estatal do modelo bíblico, por que então usar o método clássico? Por quê? E ele vai responder aqui
ele dá 3 respostas. Primeiro, por causa das atividades acadêmicas, elas têm um resultado positivo, por causa da metodologia e por causa da estrutura que já está formada. Então, só pra gente entender, já que é tudo ruim, não vou usar. Não, é igual os autores falam. Eles pegam a metodologia, a estrutura, passa pela peneira, lança luz, que é a palavra de Deus, separa o que não presta e aquilo que presta é usado para o serviço de Deus. E, para encerrar essa última parte, essa última parte, na verdade, a terceira parte, é menor porque ele cita muita referência, que são essas referências que eu disse. Então, se você tiver interesse, vai nas referências e estuda elas, pesquisa elas, que ele gasta um tempo fazendo isso. Então, eu quero encerrar essa última parte com uma frase muito forte que ele diz assim. Ai, muito forte isso aqui. Nós, educadores domésticos, ou seja, nós que educamos os nossos filhos em casa, isso é o autor falando, né? Estamos criando uma geração de crianças educadas sob medida. Nada de modelos de fábrica aqui. Queremos continuar desse jeito. Ou seja, cada criança tem uma necessidade que é única. Então, eu não posso nivelar 30, 40 crianças e tratá-las de uma maneira igual, como se todas tivessem a mesma necessidade. Não. Cada uma tem um modelo único. E aí, olha que frase interessante. O objetivo acadêmico do ensino doméstico não é ensinar muitas coisas com um nível excelente. Tipo assim, eu vou ensinar muita coisa para os meus filhos, vou ensinar tudo. Não. Mas o importante aqui é instruir as coisas mais importantes com um nível de excelência. Eu achei isso aqui muito forte, muito importante. Eu quero encerrar com essa parte. Às vezes, a gente passa pela dúvida sobre o ensino regular e o ensino doméstico. E a gente pensa assim, eu não vou conseguir ensinar tudo pro meu filho. Eu até perguntei para essa minha amiga, falei, gente, é muita coisa, é muito difícil. E aqui tem a resposta. Você não precisa ensinar tudo. E eu não vou falar algo aqui que não seja verdade para todos. Quantos aqui não passaram pela experiência de estar ensinando alguma coisa pro próprio filho, ou de aprender algo na escola, ou algo até na faculdade, que você fala assim, gente, eu nunca vou usar isso. Por que eu tenho que aprender? Quem nunca se fez essa pergunta? A gente nunca vai usar aquilo. Então a pergunta é, por que eu tenho que gastar tempo ensinando muita coisa de qualquer jeito? Por que não gastar esse tempo ensinando pouca coisa, mas coisas que são importantes e ensinando isso com excelência? Então, essa é uma das respostas que muitas pessoas vão procurar ao se deparar com esse assunto do ensino doméstico. Eu não vou conseguir ensinar tudo. Tá, realmente, eu também não vou conseguir ensinar tudo, mas eu acho que eu vou conseguir ensinar aquilo que é mais importante e de uma maneira excelente. Eu acho que essa é a grande diferença. Lá fora, não vai ter esse nível de excelência com aquilo que é excelente e importante. Ok? Vamos encerrar. O primeiro capítulo é isso. E no próximo encontro a gente volta para comentar o segundo capítulo, ensinando o Trivium. Beijo, Deus abençoe vocês, até mais.